Boas tardes, boas noites, dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que é a história espiritual do planeta Terra, com vista sempre nas programações e planejamentos do próprio Cristo em relação ao desenvolvimento da humanidade. E numa visão muito peculiar, ele demonstra, Emmanuel coloca as causas que tiveram como consequência os desdobramentos da nossa história acadêmica, né? Como conhecemos aqui. Na última reunião nós tivemos a leitura do final da Idade Média, em que aqui entendida a Idade Média desde a queda do Império Romano, do Ocidente, até, com a invasão de Roma, né, até 1500 aproximadamente. Essa é a Idade Média. A Idade Média se divide em duas partes, didaticamente. A primeira parte, que é chamada Alta Idade Média, que é até o século XI, e a Baixa Idade Média até o século XV, né? Qual é a diferença? Que na Alta Idade Média predominam os meios, os meios de produção, o modo de produção medieval, que é a exploração agrária, a exploração da terra, né? Os servos, toda uma forma de sobrevivência de um feudo. Então a unidade básica é um feudo com o senhor feudal, que é o dono do castelo e da região. Depois tem os vassalos, que são os seus, aquilo que comporia, entre aspas, a corte local, e os servos, né? Os servos são aqueles camponeses que prestam subserviência direto ao senhor feudal, através de todos os meios de produção da terra, né? Desde o uso dos equipamentos do senhor feudal, a obrigação de dar parte da colheita a esse senhor feudal e, inclusive, se submeter quase que dando direitos de vida e morte sobre os seus servos, né? A gente até caracteriza isso, a história, como talha, banalidade e corvéia. Essa é a Alta Idade Média, né? A partir do século XI, com a tentativa da liberação de Jerusalém, né, dos turcos, então formam-se as cruzadas, que para chegar da Europa até Jerusalém restabelece forçadamente a ligação entre as cidades, ressurgindo atividades de comércio, de circulação, começando a quebrar esse vínculo demasiado à terra. Por isso que se chama Baixa Idade Média, que prepara para o Renascimento a partir de 1500. Né? Então estamos nesse trecho da Baixa Idade Média, né? Século XI em diante, em que são descritas aqui bem superficialmente as cruzadas, né? Nesse período, vários espíritos superiores reencarnam tanto dentro da Igreja Católica quanto fora da Igreja, né? De uma forma mais popular, né? São os líderes populares. Esse paralelismo faz com que a presença dos propósitos do Cristo tente atuar nas instituições e fora delas, né? Destacando-se aqui a figura de São Luís, né, que era o Luís IX, rei da França. Se destaca aqui também Francisco de Assis. Francisco de Assis, que é a reencarnação de João Evangelista, exerce um papel interessante, né, de dinamismo, de atuação, ao renegar a riqueza do pai, ao reconstruir a igreja a partir de ruínas, igreja local, a partir do enfrentamento
com o próprio Papa para fazer com que seus seguidores sejam reconhecidos pela Igreja Católica e também, inclusive, na guerra com os árabes, indo tentar uma conciliação com o próprio sultão, né, para poder manter não acabar com a guerra, mas que pudesse haver um convívio entre árabes e europeus em Jerusalém e em todas as regiões ali que vinham sendo ocupadas desde os séculos VII e VIII, né? Então eu vou ler o último parágrafo bem rapidinho, só para a gente ter uma liga aqui. O esforço dos emissários do Cristo. No infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre em assembleias numerosas, sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor que, partindo dos espaços, saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos, e outros, como Luís IX de França, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria, cumprindo seus sagrados deveres espirituais, com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Mas, compelidas pelas leis do amor que rege o universo, essas entidades compassivas jamais negaram do alto o seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. E hoje começamos o trecho inédito, né? Pobreza intelectual. No século XIII, estava definitivamente instalado o governo real, desaparecendo as mais fortes expressões do feudalismo. Cada região europeia tratava de concatenar todos os elementos precisos à organização de sua unidade política. Mas a verdade é que os meios escassos de instrução não permitiam uma existência intelectual mais avançada. A Europa era ignorante, né? Quem salvou, em parte, a intelectualidade da Europa foram justamente os árabes invasores. Eles detinham uma cultura muito maior do que os europeus, né? Aliás, são deles os primeiros conceitos de biblioteca pública, universidade pública, hospital público, né? E traziam de suas regiões conhecimentos que nos acompanham até hoje. A nossa matemática, os algarismos, al aí né, o prefixo que designa a origem árabe, né? Os azulejos, né? Álcool e assim por diante. Só para a gente ter uma ideia, na Europa não havia relógio, né? Porque quem vive no campo não está preocupado com a hora, o minuto, o segundo, ele está preocupado com o clima. Então, para ele, a sua atividade rural é dada pelo começo do dia, pelo sol, né? A hora que o sol nasce. Então, esses relógios europeus eram precários, relógio de praça de sol, essas coisas. Já os árabes não. Eles tinham relógios, né, mecânicos que, obviamente, né, que mediam até segundos, né? Para eles era muito importante essa questão da velocidade, inclusive a arte, né? E essa questão do vidro, né? Porque a sua origem era o deserto. O deserto
areia, né? E faz um frio razoável. Então era comum fazer fogueiras, né? É comum fazer fogueiras no deserto. E o fruto dessas fogueiras, a hora que se apaga, embaixo, é que surge o vidro. Por que que é o vidro? Porque ele é a fusão da areia, que é sílica, né? Então eles, a partir daí, né, desenvolveram técnicas de fabricação de vidro, de uma série de avanços que a Europa desconhecia, né? Continuando Emmanuel aqui. Os estados que se levantavam organizavam as suas construções à sombra da igreja, que tinha interesse em não dilatar os domínios da educação individual, receosa de interpretações que não fossem propriamente dela. Os pergaminhos custavam verdadeiras fortunas e o livro era dificilmente encontrado. Até o século XII, as escolas estavam circunscritas ao ambiente dos mosteiros, onde muitos padres se ocupavam de avivar a letra dos manuscritos mais antigos, produzindo outros para a posteridade. Temos aqui, né, um filme muito conhecido, O Nome da Rosa, que exemplifica isso, né? Que os mosteiros eram locais em que se preservavam os livros, as bibliotecas, né? Eram bibliotecas, diríamos assim, oficiais. A sua maioria de monges, padres, né? Eles transcreviam os livros que sobraram lá, que eles pegaram já da antiga Grécia, né? Aqueles que sobraram da biblioteca de Alexandria, aquelas informações gregas, né? E eles copiavam, mas eles eram analfabetos. Eles desenhavam as letras, eles não entendiam o que estava escrito, eles simplesmente reproduziam, né? Sem conhecer, tal grau de ignorância do europeu médio à época. E tudo isso fechado nos mosteiros. Tudo, como a gente comentou, as primeiras universidades tiveram origem com os árabes, né? Por quê? Porque a igreja exercia um papel ferrenho já nesta época, né? Aliás, as duas únicas instituições que atravessaram todos os séculos e chegaram até nós hoje, século XXI, foram o direito romano e a Igreja Católica. Todas as outras instituições, de uma forma ou de outra, já se transformaram. Agora, esses dois conceitos atravessaram toda a história desde a Antiguidade Romana. Continua, Emmanuel. A ciência, cuja linha ascensional guarda o seu ponto de princípio na curiosidade ou na dúvida, bem como a filosofia, que se constitui das mais altas indagações espirituais, estavam totalmente escravizadas à teologia, então senhora absoluta de todas as atividades do homem, com poderes de vida e morte sobre as criaturas, considerando-se os direitos absurdos do Tribunal da Inquisição, depois do século XIII, quando, sob a inspiração do alto, já se haviam fundado universidades importantes como as de Paris e de Bolonha, que serviram de modelo às de Oxford, Coimbra e Salamanca. Então, o que a igreja fazia? A igreja não deixava a ciência andar, né? A ciência se escondia atrás do que a gente chama de alquimia, né? Das transformações, era aquele folclore todo, né? O corpo humano, ele era inviolável, você não podia fazer estudos sobre o corpo, dilacerar, pesquisar e etc. Estudo na Idade Média, a partir do Renascimento isso muda, né? E com isso, o que existiam eram justamente essas crenças, superstições, sempre sob o temor da igreja, né? A igreja, através da Inquisição, controlava absolutamente tudo. Inclusive esses líderes religiosos que pensavam um pouco diferente da própria igreja. Como nós comentamos aqui dos cátaros, né? Que eram seitas reencarnacionistas e com reconhecimento da comunicação dos mortos, mas eram tidos como os hereges, os valdenses. E essas seitas, assim como outras menores, acabaram sendo extintas por força da Inquisição
dentro da ideia das cruzadas, né? Muitas delas, alguns membros sobreviveram e prepararam, já no final da Idade Média, o que seria o protestantismo, né? Mas eles se reuniam em florestas, eles tinham todo um cuidado para não serem pegos pela Inquisição, pois saberiam que era uma questão final. E com isso, todo o conhecimento ficava, né, de teologia, de ciência. Só para a gente ter uma ideia, filosofia, existe a filosofia dos gregos, né? A filosofia grega, Aristóteles, Platão, e depois, com a advinda do Cristo, né, a partir de Paulo, nós temos o cristianismo, né? Dentro desse período de Idade Média, surgiram basicamente só duas correntes de pensamentos, que era de Santo Agostinho, combinado com a filosofia grega de Platão e Sócrates, né? E a outra que era de Tomás de Aquino, embasado também no outro grego, que era Aristóteles. Então, nós temos o pensamento aristotélico tomista e o platônico agostiniano, ou vice-versa, como queiram. Mas são dois paralelos, porém, todos eles dentro da filosofia cristã. Eram formas de interpretar, de combinar os conhecimentos gregos, a filosofia grega com os ensinamentos do catolicismo, né? Isso tudo rompe a partir do Renascimento, né? Aí já entram outros questionamentos, Renascimento aqui a partir de 1500, né? Com outras ideias. Antes de 1500 isso já está bem efervescente. E aqui começa, né, Emmanuel, ele vai e volta um pouquinho, ele já fala do Renascimento, depois ele volta um pouquinho, e vamos lá o que ele está nos apontando. Renascimento. A esse tempo, opera-se um verdadeiro renascimento na vida intelectual dos povos mais evolvidos do mundo europeu. A universidade se constituía de 4 faculdades: teologia, medicina, direito e artes, reunindo milhares de inteligências ávidas de ensino, que seriam os grandes elementos de preparação do porvir. Rogério Bacon, franciscano inglês, notável por seus estudos e iniciativas, é um dos pontos culminantes dessa renascença espiritual. Eu fico imaginando o que um espírito deve ter feito aqui na Terra para merecer um elogio de Emmanuel, né? Tal a vida que ele levou aqui, bem expressiva em todos os pontos. A Igreja, contudo, proibindo o exame e a livre opinião, prejudicou esse surto evolutivo, maxime no capítulo da medicina, que, desprezando a observação atenta de todos os fatos, se entregou à magia com sérios prejuízos para as coletividades. Favorecida pela necessidade dos panoramas imponentes do culto externo da religião e pela fortuna particular, a arquitetura foi a mais cultivada de todas as artes, em vista das grandes e numerosas construções em voga, com a influência indireta dos guias espirituais dos vários agrupamentos de povos, consolidavam-se as expressões linguísticas de cada país, formando-se as grandes tradições literárias de cada região. Então, comentário sobre o que ele colocou de medicina, até já no início do Renascimento, né, todos os conhecimentos de medicina eram aqueles gregos, né, todos eles. Tudo que se falava era de Galeno, eram todas informações da Grécia, porque não tinha mais base para se estudar durante todos esses séculos seguintes, né? E o corpo sendo inviolável, não tinha como haver algum estudo nesse sentido, né? Nós vamos comentar depois de uma figura muito interessante chamada Miguel Servet, que descobriu a relação entre o sistema circulatório e o pulmonar. Isso foi já no século XVI, né? Mas justamente, e mesmo assim ele acabou sendo queimado na fogueira. E a arquitetura, né?
todo o conhecimento estava nos templos, nas pedras, nas igrejas, nos monastérios, né? Não havia esse conceito de publicidade, divulgação da informação. Se alguém quisesse estudar, tinha que estar vinculado à Igreja Católica. Vamos até mais longe, né? Quiser estudar, não só, mas se quiser ter 3 refeições por dia regulares, se filia à Igreja Católica, né? Porque vivendo como um comum, não detendo nenhum meio de produção próprio, estava à mercê das ocorrências, né, das circunstâncias. E nada lhe garantia a alimentação diária, que dirá continuada, a menos que você participasse, né, ou da nobreza, né, ou da igreja, porque aí existia essa garantia, né? Então muitos se vinculavam a essas instituições para garantir a própria sobrevivência, e não necessariamente por vocação. Puxa, voou nosso tempo, né? Eu vou só fazer a leitura do primeiro parágrafo aqui. Transmigração de povos. É então que inúmeros mensageiros de Jesus, sob a sua orientação, iniciam um largo trabalho de associação dos espíritos de acordo com as tendências e afinidades, a fim de formarem as nações do futuro com a sua personalidade coletiva. A cada uma dessas nacionalidades seria cometida determinada missão na orquestra, no concerto dos povos futuros, segundo as determinações sábias do Cristo, erguendo-se as bases de um mundo novo depois de tantos e tão continuados desastres da fraqueza humana. Constroem-se os alicerces dos grandes países, como a Inglaterra, que em 1258 organiza o Estatuto de Oxford, limitando os poderes do rei Henrique III, e em 1265 erige a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra com a Câmara dos Lordes. O preparo para a divisão dos 3 poderes, tá? A Itália prepara-se para a sua missão de latinidade. A Alemanha se organiza. A Península Ibérica é imensa oficina de trabalho. E a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. Muito bem. Na semana que vem nós continuamos esse capítulo, né, que é muito interessante, inclusive nos alenta em relação às ocorrências presentes, né, sempre com a mente de que o Cristo está no leme. Prazer em revê-los, até a próxima oportunidade. Companheiros de jornada, vamos a mais um estudo do Espiritismo, essa doutrina que tanto nos alenta, rogando a Deus, Pai Criador, e a Jesus, esse mestre amigo, que possamos compreender a leitura e os ensinamentos de hoje. Vamos pegar no livro O Consolador, psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, a parte 5, Mediunidade, Desenvolvimento, pergunta 382. Qual a verdadeira definição da mediunidade? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores
no capítulo da virtude da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Vejam, companheiros queridos, mediunidade é luz que brilha na carne, atributo do espírito, como diz Emmanuel aqui, patrimônio da alma imortal. Então, desde que somos criados por Deus, simples e ignorantes, espíritos a caminho da evolução, para alcançarmos a perfeição relativa, precisamos observar em nós esse patrimônio que temos. Somos espíritos. Vamos nos revestir sempre de carne, porque através da reencarnação, das encarnações, iremos desenvolver em nós nossa inteligência, nossa moral, nossas percepções. Olha a bênção. Bênção recebida por Deus, Pai Criador, Pai amoroso, que nos dá condições, sim, para nos conhecermos e nos melhorarmos. A próxima pergunta, 383. É justo considerarmos todos os homens como médiuns? Todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Então aqui Emmanuel nos explica que cada qual tem o seu grau de percepção do plano espiritual, de mediunidade. Estamos, como explica, na alvorada, no comecinho, para que possamos alcançar as condições de que necessitamos para melhorar as nossas percepções no futuro. Mas esse finalzinho aqui dessa resposta deve ser o nosso guia, quando diz: se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Então, independente do grau que esteja a nossa mediunidade, que possamos nos afinar com Jesus, com seu Evangelho, com os ensinamentos morais, nos inclinando por praticar esses ensinamentos, e aí haveremos de ter condições de, auxiliados pela espiritualidade maior, superior, alcançarmos novas percepções com mais segurança, nos tornando assim servidores mais eficazes, instrumentos mais eficazes para o trabalho com Jesus através da mediunidade. 384. Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea, nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas.
A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. 385. A mulher ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? No capítulo do mediunismo não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimento. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. 386. Qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? Não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium com a tarefa definida se encha de espírito missionário com dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Então aqui vemos que ninguém deverá forçar o desenvolvimento da mediunidade, mas que devemos estar atentos, rogando sempre a Deus, nosso Pai, a Jesus, as inspirações, as intuições, aceitando esses eventos com disposição para o trabalho, boa vontade, como está dizendo aqui, não é? Em seguida, independe de estarmos encarnados como homem ou mulher, a questão do desenvolvimento mediúnico. Mas, via de regra, encarnar na posição de mulher é ter a oportunidade de desenvolver maior sensibilidade. E tendo maior sensibilidade e afinidade com Jesus, pode a mulher interpretar com mais precisão e beleza as mensagens da espiritualidade, como diz Emmanuel aqui. E na última pergunta que lemos, não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Cada um de nós, com as nossas percepções, seja das mais simples, como as intuições, as inspirações, como as mais ostensivas, o importante é que o trabalhador esteja se colocando à disposição, servindo com Jesus. Na próxima pergunta, 387, qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Talvez esse seja um dos ensinamentos mais importantes para cada um de nós. O Evangelho deve ser o nosso livro de cabeceira. Evangelizar-se cada um a si mesmo é a nossa obrigação, é a nossa primeira tarefa e a principal quando encarnamos nesse mundo de Deus. 388. Nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização. O homem do mundo, no círculo de obrigações que lhe competem na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável na esfera de suas possibilidades individuais. Em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. O homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germe,
nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. E temos de considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. Vejam a importância do estudo, do conhecimento da mediunidade, do conhecimento cada um de si mesmo, para perceber em si, estudando, melhorando-se como instrumento de trabalho, se aprimorando, se especializando. Então, indispensável o estudo e aprimoramento pessoal. 389. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Então vejam que até é possível que nos seja retirada a mediunidade, as percepções, se não estarmos ali utilizando da maneira correta, ou de estarmos nos prejudicando a terceiros com essas disposições que recebemos apenas para servir no bem. 390. É justo que um médium confie em si mesmo para a provocação de fenômenos, organizando trabalhos especiais com o fim de converter os descrentes? Onde o médium em tão elevada condição de pureza e merecimento, para contar com as suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno? Ninguém vale na terra, senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha. E a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e méritos de cada um. A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Um fenômeno não edifica a fé sincera, somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal, na meditação e no trabalho interior. Os descrentes chegarão à verdade algum dia, e a verdade é Jesus. Anteciparmos-nos à ação do Mestre não seria testemunho de confusão? Organizar sessões medianímicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos é agir com demasiada leviandade. O que é santo e divino ficaria exposto aos julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos, como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculos nos picadeiros de um circo. Bem, fica claro aqui que de nós mesmos só possuímos a inferioridade, da qual devemos nos desvencilhar pouco a pouco. Necessitamos do amparo e da proteção da espiritualidade superior. Então, não podemos, por nossa conta, realizar trabalhos, querer provocar fenômenos. Como diz Emmanuel, a tentativa de tais trabalhos é um erro. Aqueles que não creem nos fenômenos, os descrentes,
Como diz aqui, chegarão um dia à verdade, que é Jesus, não é? Então que possamos ter confiança, nos ligar a centros espíritas sérios que zelam ali pela qualidade moral de cada um de nós, pois que devemos estudar, nos aprofundar nos ensinamentos do Cristo, no Evangelho, também na questão da mediunidade e aprimorando, cada um intimamente, se aprimorando, fazendo ali a reforma íntima para podermos melhor servir. E a última pergunta desta parte, 391. Os irracionais possuem mediunidade? Os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias, condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras, com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Aqui fica claro que animais não são médiuns, mas têm percepções psíquicas embrionárias, como diz aqui, e que podem sim denunciar, ele diz aqui indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras, ter percepções, E as pessoas que acompanham ficam às vezes perplexas com essas percepções e acham que o animal é médium. Não, o animal não tem mediunidade, mas tem essas percepções psíquicas embrionárias, condizentes ao seu estado evolutivo, como diz aqui Emmanuel para o nosso entendimento. Então, por hoje vamos ficando por aqui. Agradeçamos a Deus Pai o amparo e a proteção que tivemos e o entendimento da leitura realizada hoje deste livro O Consolador, por Emmanuel, psicografado pelo Chico. Um abraço a todos e até o próximo encontro.